Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, estamos falando sobre o impacto social, econômico e político com a possível derrubada do governo Dilma Rousseff. Para falar deste assunto, ou desses assuntos, né? Os nossos convidados são os professores Marcos Matede e o professor Valmor Schiochetti. Bom, no bloco anterior, a gente falou aqui da questão do trabalhador e o professor Matede levantou que o Estado está quebrado. Em o Estado estando quebrado, professor Matede, o que os trabalhadores podem esperar deste Estado? Bom, como sempre, quem paga a conta somos nós, né? Ou seja, o Estado é financiado pela sociedade. Nós temos um Estado muito grande que te entrega pouca coisa, né? Via de regra, ele custa caro e ele faz com que o cidadão duplique saúde, educação, segurança direta, indireta e assim por diante, né? Ou seja, você tem um Estado muito grande, mas que te oferece pouco serviço. Então, o custo do ajuste vai ser o quê? Por um lado, vamos pagar mais imposto, possivelmente a CPMF, que os cálculos dizem que devem estar em torno de 80 bilhões de reais, o que permitiria mais ou menos organizar as contas. E, por outro lado, vamos ter cortes de benefícios. Ô, Matede, quando tu coloca tu levanta essas questões, e eu acho que em casa o trabalhador tem umas coisas assim que são sociais. Por exemplo, Bolsa Família que está aí, questão da Previdência. Bolsa Família eles não devem mexer porque é uma plataforma eleitoral, ou seja, atinge mais ou menos 50 milhões de pessoas. Mesmo que mude governo? Não, eles devem inclusive reajustar, repaginar o negócio, melhorar, porque é um mecanismo de reprodução política, ou seja, é um instrumento extremamente eficiente de conquistar voto. Agora, outras questões, por exemplo, educação gratuita, saúde gratuita, deve aumentar a idade mínima para aposentadoria, uma série de conquistas, verbas garantidas na Constituição de 88 tendem a ser modificadas. Ou seja, nós vamos ter um encolhimento do Estado e possivelmente cortes nas questões sociais. Mas eu gostaria de retomar um ponto que o Valmor tocou, que eu acho que é bastante importante, que diz respeito à base congressual. O nosso presidencialismo é de coalizão. O que significa isso? Um autor chamado Sérgio Abranches, em 1986, escreve um artigo que trata disso. Ou seja, o presidente ganha, mas não significa que ele tenha maioria no Congresso. Então, ele precisa formar o governo através do quê? Do loteamento do governo. Ele fatia os ministérios em função da base parlamentar. Por exemplo, FHC e Luiz Inácio Lula da Silva não foram impedidos porque não tenham cometido crime. A diferença é que eles mantiveram maioria no Congresso, que permitiu que eles terminassem o governo. A questão é que a fragilidade econômica, a crise de 2013, ou seja, a falência da nova matriz econômica, a possibilidade do Estado financiar o desenvolvimento, associado à perda de legitimidade e agora a crise social, produz uma situação onde que a capacidade de barganha dos trabalhadores enfraquece demais. A nossa pergunta é se o Congresso é conservador, e já em 2003 começa a primeira reforma no governo Lula da Previdência, para dar solvência para o governo, ou seja, a reforma não é de agora, as políticas conservadoras não são... Como é que é possível um Congresso conservador? Essa que é a nossa questão. Ou seja, como é que 13 anos de governo do PT produz um Congresso conservador que no final tem como produto a perda das conquistas históricas, ou seja, um governo dos trabalhadores e um governo popular vai produzir como produto final
uma perda dos direitos trabalhistas. Essa que é a nossa tragédia, ou seja, depois de 13 anos de governo, nós temos uma pauta de reformas extremamente conservadora que põe em risco as nossas conquistas sociais. Mas então, e como é que se vê? Eu acho que existem elementos estruturais que a gente precisa colocar na mesa. Primeiro, a nossa sociedade não é igualitária. Nós vivemos numa das sociedades mais desiguais do mundo. Há um processo de reprodução da desigualdade na sociedade brasileira. Então, quem é que financia o Estado? Ou seja, já existem consenso. Sérgio, já existe consenso só complementar meu raciocínio. Mas como é que é possível que durante 13 anos de governo os ricos fiquem mais ricos? Né? Ou seja, tem um estudo agora, saiu do IPEA, que mostra que 0,1% da população detém 11% da renda e 1% detém 25%, ou seja, durante esses 13 anos os ricos ficaram mais ricos. A resposta é simples. As reformas estruturais não foram feitas. Não foi feita a reforma tributária para mudar a base de financiamento do Estado brasileiro. Certo? Proporcionalmente, quem mais financia são as rendas vindo da produção e do trabalho, e não dos lucros, e não de patrimônio. Certo? Não foram feitas reformas estruturais do ponto de vista da reforma política para redistribuir a pactuação de poder na sociedade brasileira. Então, isso está muito claro. Não foi feita a reforma de comunicação, de democratização dos meios de comunicação na sociedade brasileira. Então, sem reformas estruturais, e isto o PT assume que não conseguiu fazer, o governo Lula assume que não conseguiu fazer. Não conseguiu, não tinha as condições políticas para fazê-lo numa sociedade e não se criou as condições políticas para fazê-lo. Se quis ou não quis, se acomodou a uma aliança entre a burguesia nacional, os empreiteiros e os trabalhadores, é outro debate. A questão que não foi feita. Enquanto não tivermos reformas estruturais, o equilíbrio na sociedade brasileira é muito frágil. A democracia é muito frágil. Democracia em sociedades muito desiguais, do ponto de vista político, tem dificuldade de se reproduzir os acordos democráticos. Então, eu acho que esse é um tema para ser debatido. Obviamente que, num contexto que nós estamos hoje, qual é a agenda que está se afirmando? A agenda de que o custo Brasil é o custo dos trabalhadores. Portanto, a agenda é terceirização. A agenda é não garantir os direitos pela legislação, mas pelo negociado. Então, você tem um conjunto de elementos que compõem a agenda da relação capital e trabalho que retira dos trabalhadores o poder de negociação sobre o capital. E de proteção. De novo o trabalhador está... E o capital, ele diz, a única condição que nós temos para a retomada do investimento. Então, quando a Fiesp coloca, né, o grande pato amarelo, né, dizendo que alguém tem de pagar o pato, certo? Obviamente que é a visão que a Fiesp tem que alguém tem de pagar o pato. Só que quem vai pagar o mico são os trabalhadores. Então, se não tiver um debate mais sobre a repactuação da distribuição da riqueza no Brasil e a forma de distribuição da riqueza no Brasil, de fato, a nossa democracia vai ficar muito frágil, certo? E ela vai ficar sustentada em acordos políticos bastante fragilizados, porque muito contraditórios. Os acordos políticos para sustentar o governo Lula são muito contraditórios. Basta ver a relação com o PMDB, basta ver a relação com o Sarney, basta ver a relação com o Maluf, basta ver a relação com um conjunto de forças políticas nacionais e locais contraditórias. Essa contradição ela não se sustenta sem reformas estruturais mais profundas. Mesmo assim, se nós pegarmos a experiência europeia, em que nós tivemos reformas estruturais, nós tivemos um modelo de pactuação mais igualitário da social-democracia, também está falindo. Também faliu experiências tipo a Espanha,
mais periféricas do centro europeu, a França, a Alemanha, assim por dentro, estão falindo. Quais alternativas que tem? Na Espanha está se constituindo um processo político novo, né, que vem desde das manifestações de 2011, que é o Podemos, que é uma força política, que já está se constituindo na terceira força política, se aproximando de uma segunda força política. As políticas do Podemos, desse partido novo, quais são as consequências? Não sabemos ainda. Agora, no Brasil, nós não temos essa alternativa política. Então, a alternativa política no Brasil é a agenda neoliberal, Temer, Cunha, muito conservadora, e uma agenda de conciliação que perdeu força política nesse momento. É um tema, como eu já tinha dito antes de começar o programa aqui, que era um tema que ia demandar 1 hora. Chegamos ao final do programa e não respondemos nem um terço do que a gente se propunha. Mas eu já quero de imediato agradecer e já dizer que provavelmente irei pedir de novo a presença de vocês aqui para a gente tentar clarear um pouco mais esse cenário aqui. Eu quero agradecer ao professor Valmor, quero agradecer ao professor Matede, né, e chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero aqui mais uma vez agradecer as presenças dos professores Marcos Matede e Valmor Schiochetti, que falaram sobre a possível queda do governo Dilma e também todo esse emblemático cenário que daqui para frente se desenha. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.